Vamos ao que é mais recente. Terminou agora há pouco a reunião emergencial de ministros convocada pelo presidente Lula, depois das medidas anunciadas pelo governo americano. De Brasília, nossa repórter Luciana Amaral com as últimas informações. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui neste WW especial. Com certeza foi um dia agitado aqui no Palácio do Planalto. O presidente Lula convocou os principais ministros envolvidos nessa questão para uma reunião de emergência aqui na sede da presidência. Passaram então pelo gabinete presidencial, por exemplo, o ministro Fernando Haddad, Jorge Messias, os ministros palacianos Gleisi Hoffmann, Rui Costa e também, é claro, Geraldo Alckmin, ele que é vice-presidente e também ministro da Indústria. E hoje à noite, então, depois dessa reunião, a presidência divulgou uma nota assinada pelo presidente Lula. No documento, o presidente diz ser inaceitável a interferência do governo norte-americano, diz ser injustificável o uso de argumentos políticos para validar o tarifaço. Afirma que isso atenta contra a soberania nacional brasileira. Lula reforça que o Brasil segue disposto a negociar aspectos comerciais, mas sem abrir mão dos instrumentos de defesa do país. Diz também que o governo se solidariza com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e que a justiça não se negocia. E como foi então esse dia aqui hoje no Palácio do Planalto, onde eu estou? Bem, o presidente Lula, ele recebeu a notícia do tarifaço, então no início da tarde, ele estava no gabinete presidencial quando ele recebeu a notícia. Ele chegou inclusive a continuar com algumas das agendas previstas, mas logo então convocou essa reunião de emergência ministerial. Essa reunião começou por volta das 5 da tarde, portanto umas 2 horas depois do anúncio, da oficialização do tarifaço, e até que foi bem rápida, durou cerca de 1 hora. O que eu apurei aqui é que ela foi bem informativa. Lula quis que os ministros fossem bem diretos, que informassem o que realmente aconteceu, os termos exatos do tarifaço, que eles destrinchassem todos os termos da Casa Branca. Agora, até porque a avaliação é que o impacto potencial poderia ser muito maior. Ministério da Fazenda e MDIC agora devem, então, destrinchar um mapa do que vai acontecer antes de qualquer anúncio. As ajudas devem ser setoriais. E amanhã a expectativa é que o Lula se reúna com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, porque ele quer um feedback das conversas que aconteceram em Washington de Mauro Vieira com Marco Rubio. Vieira, então, que deve chegar aqui em Brasília no início da tarde. E olha, hoje à noite também o presidente Lula recebeu aqui no Planalto o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, também os ministros Gilmar Mendes e Cristiano Zanin. Quem acompanhou essa conversa ainda foi o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. E olha, o que a gente percebe, o que se mostra mais certo do que nunca aqui no Planalto é que a parte política é inegociável. É uma fala que todos aqui, os assessores do presidente, gostam de reforçar, fazem questão de reforçar. E numa crescente piora dessa relação política, também nesta quarta, o governo americano aplicou uma série de sanções ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Vamos ver então agora os detalhes nessa reportagem que a gente preparou. Vamos conferir. A decisão bloqueia eventuais contas bancárias e bens de Moraes em solo americano, por exemplo. A sanção acontece 12 dias depois dos Estados Unidos já terem revogado o visto do ministro e de familiares próximos. Para justificar a medida, o governo americano voltou a alegar que Moraes faz uma caça às bruxas contra empresas e cidadãos americanos e brasileiros. Segundo o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, Moraes é responsável por uma campanha de censura e avisa que vão continuar a responsabilizar quem ameaça os interesses dos Estados Unidos. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que a sanção é um aviso àqueles que atropelam os direitos fundamentais de seus compatriotas e acrescentou que as togas judiciais não podem protegê-los. A declaração foi aplaudida por Eduardo Bolsonaro, que disse ser um passo crucial para restaurar a liberdade e a democracia no Brasil.
e para conter o impulso do que chamou de pseudo-juízes. Eduardo foi um dos principais articuladores para a sanção contra Moraes. Seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, disse ter nada a ver com isso. Em Brasília, a avaliação é de que a sanção escala mais um degrau da tensão existente, mostrando que os Estados Unidos se posicionam de forma política. O Supremo Tribunal Federal afirma que o ministro Alexandre de Moraes não tem contas bancárias, investimentos ou bens nos Estados Unidos. Até por isso, nos bastidores, Moraes busca minimizar os efeitos práticos da medida. A expectativa é que o ministro se posicione na sexta-feira, data de retorno do recesso do Supremo. Já o julgamento de Jair Bolsonaro na corte deve acontecer normalmente a partir de setembro. A gente tem uma série de contribuições para vocês aqui. Vamos começar pela mais recente, a Lei Magnitsky, perdoem, aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes, está agora no Itaquerão. Palmeiras e Corinthians, esse é o jogo da noite. Está lá o ministro fazendo sinal de positivo. Vai assistir o time dele. Vamos lá. No Itaquerão ele está na companhia de duas grandes torcidas. No caso da aplicação Magnitsky, Moraes está na companhia de uma série de personalidades, são mais de 500 delas, eu estou lendo aqui a minha informação, de indivíduos e entidades sancionadas. O Daniel Hittner tem a lista dos que acompanham Moraes, não no Itaquerão, mas na aplicação da lei Magnitsky. Daniel, contigo. William, a gente pesquisou com base na agência independente legislativa, com base no Capitólio, quem são as pessoas que já foram afetadas, o dado mais recente é de novembro de 2024, pela Lei Magnitsky. Foram 245 indivíduos e 310 entidades, entre organizações e empresas. Separamos algumas pessoas ali que fazem companhia agora a Alexandre de Moraes na lei. Entre essas personalidades, a gente destaca o Sheikh Mohammed Khalid Hanafi, que é o ministro da propagação da virtude e prevenção do vício no Afeganistão. Ele é descrito pelo Middle East Institute, baseado em Washington, como um linha dura do regime no Afeganistão. Supervisiona a polícia moral, garante a imposição e aplicação da Sharia, que é aquele conjunto de leis religiosas, e tem atuação persistente em denúncias de sequestros, assassinatos e chicotadas públicas como punição. René Destinat é líder da gangue haitiana Gran Ravine, está na lista de procurados do FBI. Em 2021, sequestrou um cidadão americano por 14 dias e, de acordo com o Conselho de Segurança da ONU, esse grupo que ele lidera tem cometido crimes como roubos armados, estupros e destruição de propriedades. Por fim, a gente destaca Apolo Kiboloi, um filipino, pastor filipino que é fundador da Igreja Reino de Jesus Cristo, o nome acima de qualquer nome, e acumula denúncias por estupro de meninas de até 11 anos de idade, tráfico sexual e, segundo a descrição do Departamento de Estado, submete seus fiéis a plantões noturnos, onde eles são explorados sexualmente. É parte dessa lista agora em que Alexandre de Moraes começa a constar. Bom, pessoal, a gente tem dois grandes aspectos aqui para a gente tratar, um pouco mais de tempo do que o nosso normal. Evidentemente, há um aspecto político, com o qual eu vou começar, Rubens, e nós temos um pouquinho mais adiante na nossa edição todas as questões envolvendo o tarifácio e as suas consequências sobre a economia brasileira. Vamos começar pelas relações Brasil e Estados Unidos. Qual é o verbo que você utilizaria para definir o que a Casa Branca fez hoje? Eu acho que foi uma atitude mista, digamos, porque foi um aspecto negativo, essa interferência no judiciário brasileiro, e um aspecto positivo com a lista enorme de exceções do tarifácio de 50%. Eu acho que a gente tem que analisar as duas coisas, quer dizer, não é só o aspecto político que conta do ponto de vista do interesse do Brasil
Eu sempre, quando penso nessas questões, eu vejo não o interesse setorial, o interesse particular, mas como isso afeta o Brasil como um todo. Quer dizer, claro que a sanção contra o ministro Alexandre de Moraes é uma interferência interna, mas como nós vimos, já houve 600, 700 pessoas, instituições que foram afetadas dessa maneira. E os Estados Unidos, com o Trump, está fazendo isso com todos os países. Quando o Trump diz que o Putin deve acabar com a guerra em 10 dias, porque senão vou colocar 100% de tarifa, é uma interferência interna, né, num país. A mesma coisa com a África do Sul, enfim, na própria Europa, né, ao dizer que a Europa foi criada para prejudicar os Estados Unidos, é uma interferência interna na vida europeia. Portanto, isso é uma situação que foi respondida pelo Palácio com uma nota, na minha visão, dura a respeito dessa questão. Eu não acho que isso vai escalar de forma a prejudicar a relação política e diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. Posso pegar esse ponto, submetê-lo à mesa? Christopher Garman, estamos numa escalada e aonde ela pode chegar? Olha, eu concordo com o diagnóstico aqui do embaixador. A preocupação que a gente sempre teve na Eurásia é que uma medida plena de tarifa de 50%, casado com sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, que já estava sendo telegrafado pela Casa Branca e membros do governo Trump e também a família Bolsonaro, poderia levar a um ambiente onde o governo brasileiro pudesse adotar alguma medida retaliatória econômica contra essas medidas abusivas e excessivas da Casa Branca por razões políticas que são inegociáveis. O que a gente viu hoje é a aplicação da Lei Magnitsky, que a gente já estava considerando provável, foi focada só em um ministro do Supremo Tribunal Federal, e a lista de exceção foi maior do que a gente estava imaginando na Eurásia. A gente sempre estava achando que algumas exceções viriam, mas a lista foi um pouco mais extensa. Então, no fundo, evidentemente, todos estavam esperando tanto a Lei Magnitsky quanto a aplicação das sanções, mas, dado a lista extensa, isso reduz a chance do Palácio Planalto de adotar medidas retaliatórias, que a gente já achava improvável, mas ficou menos provável ainda, porque isso dá um alento de tentar negociar outras exceções do restante dos itens a exportar. Isso eu diria ponto número 1. Mas ponto número 2, William, acredito que não estamos fora do perigo, não, porque a estratégia da Casa Branca, acredito eu, é de aumentar a pressão no governo brasileiro ao longo do tempo, e temos o julgamento do Jair Bolsonaro, uma provável condenação, um provável mandado de prisão, e logo as sanções podem expandir, e também tem a possibilidade de algumas tarifas serem revertidas. Então, eu acho que foi um dia menos ruim do que esperar, não é? Mas, ao mesmo tempo, longe de uma conclusão desse embate. Murilo de Aragão, a partir do que você tomou conhecimento da nota do Planalto agora e de outras manifestações públicas de integrantes do governo, que avaliação você afirmaria que o Brasil fez dos fatos de hoje? Olha, eu acho que, primeiro, acho não, tenho certeza de que não temos vitoriosos, né? Nem mesmo o Trump é vitorioso nessa situação, nessa quarta-feira espetacular. O que devemos destacar positivamente é realmente a extensão da lista de exceções, também o fato de que o ministro Mauro Vieira está em Washington hoje, conversando com o Marco Rubio, que também é uma boa notícia, no sentido de que há um diálogo de alto nível. Agora, claramente, o que prevaleceu aí foi uma no cravo, outra na ferradura. A sanção da Lei Magnitsky já era esperada, e, aliás, era esperada até que fosse aplicada a mais ministros do STF. Essa decisão tomada pelo Trump foi de limitar ao ministro Alexandre de Moraes.
E a questão das isenções também já havia sido sinalizada, inclusive ontem a própria delegação de senadores em Washington recebeu a informação de um senador republicano que haveriam exceções ao tarifaço. Então, de certa forma, nós tivemos aí 4 grandes fatos que devem ser examinados. O primeiro é que o Trump não recolheu nenhuma vitória, o que significa que na agenda dele ele deve continuar a sua pressão voltada para outros mecanismos de pressão. O segundo lugar é que as exceções foram produto não do Brasil, não do mérito do Brasil, mas sim dos interesses econômicos americanos, que foram à Casa Branca dizer, por exemplo, um polo moveleiro que funciona na Carolina do Norte e Carolina do Sul, ela depende 50% da madeira americana. Estranhamente, a carne magra que é usada para o hambúrguer e o café não foram excluídos da lista do tarifaço. Provavelmente o McDonald's e o Starbucks vão reclamar, porque isso vai trazer impacto na cadeia comercial deles. Enfim, então, politicamente, o Brasil ainda navega na incerteza. A notícia, como disse o embaixador Rubens Barbosa, é boa, porque de um lado houve a exceção, do outro lado houve um ataque institucional nunca visto no Brasil. O Brasil foi equiparado à Venezuela, já que os ministros da Suprema Corte da Venezuela são sancionados pelo governo americano. Enfim, é uma situação que não está clara e que vai demandar muita contenção e muita prudência de hora em diante. William. Obrigado, Murilo. A gente vai ter tempo, como eu disse, para entrar nos aspectos mais específicos da questão comercial. Eu sei claramente que não dá para dissociar uma coisa da outra. Perdoe o meu artificialismo de tentar separar um pouquinho só para a gente se aprofundar um pouco mais inicialmente na parte política. E agora eu vou me dirigir a você, Lorival, usando como provocação a você aí em Washington, nosso repórter, que trouxe, antes de todos os outros, a informação que a Magnitsky seria inicialmente, eu reitero a palavra inicialmente, aplicada a Moraes, e usando a expressão que o Murilo acabou de empregar, não está claro, do ponto de vista político, para onde isto vai. Lorival, para onde isto vai? Bom, o Departamento de Estado ele elaborou um plano que vai sendo executado gradualmente. Esse plano inclui a aplicação da Lei Magnitsky também para os outros ministros do Supremo que votaram a favor do processo contra o ex-presidente Bolsonaro e contra as redes sociais. Só que isso tem que passar pelo Departamento do Tesouro, que é quem executa essa parte, né? O Scott Bessent aparentemente decidiu aplicar somente ao Alexandre de Moraes neste momento, mas é sempre a estratégia é sempre a da gradualidade e da escalada. E esse plano inclui também outras medidas em relação aos vistos das pessoas que estão em torno ali do presidente Lula, isentando Lula, primeira-dama e vice-presidente Alckmin. E esses vistos, a restrição de vistos pode se estender também aos brasileiros em geral, a suspensão dos vistos que existem, e aí pode ser feita uma medida para obrigar os brasileiros que já têm visto a fazer de novo, cobrando $500. Essas coisas estão ali no pipeline ali do Departamento de Estado. E a tarifa, que essa sim é uma coisa que emana muito do presidente Trump, né? Ele acredita muito nisso e tal, como uma forma de impor a vontade dele. Então, acho que a gente está ainda... não pode ser dito que o que foi feito hoje era isso que tinha, pelo contrário. O que o governo americano quer demonstrar é que tem muita munição e que essa munição vai sendo empregada gradualmente a partir de cada resposta do governo brasileiro. A resposta de hoje, Daniel, do governo brasileiro, significa, da tua posição aí, junto ao Palácio do Planalto, que tipo de avaliação da gravidade da crise?
muito grave, de que vem mais coisa. Na parte comercial, a gente pode deixar um pouco para mais adiante. Houve, ao mesmo tempo, uma sensação de triunfalismo ali, com o que se considera uma vitória parcial. E há áreas do governo que estão dizendo vem mais chumbo por aí, isso a gente pode entrar depois. Mas, do ponto de vista político, primeiro vem um discurso dizendo, olha, ficou absolutamente evidente hoje pela ordem executiva que nunca foi sobre comércio, que nunca foi sobre BRICS, que é uma questão absolutamente política que envolve os processos judiciais em torno de Jair Bolsonaro, mais inclusive do que Big Techs. Essa foi a interpretação aqui no Poder Executivo. No Supremo Tribunal Federal, o que já se percebe é um espírito de corpo muito forte. E onde que isso se manifesta? A gente vai ter, em alguns dias, a reabertura do ano judiciário para o segundo semestre, se prevê uma manifestação muito forte e conjunta dos ministros. Zero vai afetar o julgamento de Jair Bolsonaro. A gente começava a observar algumas defecções ali de Luiz Fux, nos julgamentos dos envolvidos no 8 de janeiro, algumas ponderações de Cristiano Zanin. A tendência agora é que o espírito de corpo prevaleça, inclusive com o julgamento em setembro, na primeira turma do chamado núcleo 1 da trama golpista. A economia conseguiu sentir alívio com o que aconteceu hoje? Fora o aspecto exclusivo comercial, ou percebe como que a política ainda tem o comando das decisões? William, cada dia com a sua agonia. A primeira reação foi sim de alívio, até que todo mundo começou a fazer as contas, né? Acho que o sinal do que aconteceu com a cotação do dólar hoje no Brasil foi inusitado, porque sai a tarifa 40 a mais, né? 40 mais 10%, quando sai a tarifa o dólar já estava subindo, continua subindo um pouco. Quando a turma chega no anexo com as exceções, o dólar despenca. E quando vão chegando ali e percebem que não pegou todo mundo, carne, por exemplo, foi uma coisa que chamou muito a atenção, que era uma lista extensa, mas que não era uma lista que chegava no máximo até a metade dos produtos, a coisa volta e o dólar acaba fechando em alta. Isso é um retrato puro do tamanho da insegurança, não é só incerteza, tem muita insegurança da alocação do recurso do dia a dia, do mercado, mas principalmente das empresas. A minha percepção aqui, falando com os empresários, é claro que aqueles setores que foram beneficiados estão respirando aliviados, mas estão respirando aliviados porque vão conseguir fazer o que já venderam chegar. Não necessariamente a partir de agora como vai ficar essa relação, não é a mesma coisa. Então o alívio é do agora, o alívio não é para frente, a relação mudou. A história mudou. Deixa eu puxar por essa expressão é uma bela figura de linguagem que você usou. Essa não é mais a mesma coisa, não importa se saiu menos ruim que os outros do tarifaço. Rubens, a gente, na sua própria definição, é um tipo de interferência inédita. Você foi embaixador em vários países, eu fui correspondente internacional. Nas relações entre Brasil e Estados Unidos, nunca vimos nada parecido, nem nos seus piores momentos lá atrás, bem lá atrás, por sinal, quando o Jimmy Carter exerceu uma forte pressão em cima dos Estados Unidos, do Brasil, por questões de direitos humanos. Qual é a resposta que cabe para o Estado brasileiro diante do que aconteceu hoje? Olha, a gente olhando um pouco mais para trás, no Império, o Brasil suspendeu 2 vezes as relações com os Estados Unidos. Nós não estamos falando de suspensão de relações. Ainda? Até aqui não há sinal disso. Agora, eu acho que a gente tem que colocar esse problema do Brasil dentro do contexto mais amplo. Quer dizer, esse tarifaço de abril, com 10% para todo mundo, alcançou o mundo inteiro. Nós estamos num mundo diferente, com um presidente totalmente imprevisível nos Estados Unidos, com uma reação da economia americana que a gente não sabe ainda direito para onde vai. A gente não sabe o que vai acontecer na eleição americana do ano que vem, em que o Congresso vai ser renovado totalmente na Câmara e uma parte grande no Senado.
Então, eu acho que essa insegurança, essa incerteza que existe vai continuar. Por isso que eu insisto nessa questão da gente defender o interesse brasileiro. Quer dizer, todos os países estão defendendo o interesse nacional. Quer dizer, vocês viram a reação na Europa, taxada a 15%. O primeiro-ministro da Alemanha e o primeiro-ministro da França protestaram contra a decisão da União Europeia. Mas a União Europeia, para defender o interesse da região como um todo, aceitou algumas condições que normalmente os países não aceitariam. Então, isso faz com que o Brasil tenha que monitorar e examinar com calma essa dualidade que está sendo apresentada para a sociedade brasileira. Quer dizer, eu não vi até agora nenhum pronunciamento do governo a favor dessas medidas. Apesar do comportamento da Bolsa e do dólar, na minha visão, o que houve foi uma coisa muito importante, porque representou um trabalho efetivo do governo, né, do Geraldo Alckmin com o Departamento de Comércio, e conjugado com a ação dos empresários lá fora. Então, essa questão de reduzir praticamente 50% o custo para o Brasil do tarifácio de 50%, representa para o governo um ganho também, porque esse programa emergencial que está sendo elaborado vai ter que ser reduzido à metade. O governo vai gastar menos para apoiar os setores e vai abrir um espaço. Esse encontro do Mauro Vieira hoje lá, também a gente não sabe os detalhes da conversa, mas foi o primeiro contato de alto nível com o Departamento de Estado e com a área política. Isso vai facilitar o desdobramento, isso nós também não estamos ouvindo aqui. Quer dizer, a partir do 7º dia, né, a partir do 6 de agosto, mas eu acho que tinha que começar antes, o governo brasileiro e o setor privado têm que negociar os outros 50%. É isso que o pessoal está fazendo lá fora. A minha pergunta é a que está pairando na ordem executiva de hoje, que estava iniciando a carta dirigida por Trump a Lula no dia 9 de julho, que diz o seguinte: eu estou punindo vocês porque vocês estão perseguindo o Bolsonaro. Christopher Garman, que espaço o governo brasileiro tem para dar uma resposta a Trump nesse quesito? Não existe, né, William? Mas eu acho que isso está claríssimo, né, que o julgamento do ex-presidente é inegociável. O Supremo Tribunal Federal não vai se sucumbir a essa pressão. Como o Daniel colocou, vai ser um espírito de corpo da instituição. É uma agressão contra uma instituição no Estado brasileiro. Acho que a classe política vai se solidarizar. Acredito eu que também expectativa e esperança da família Bolsonaro que o Congresso poderia aprovar um projeto de anistia também fica mais difícil nesse contexto, porque o intuito e a reação é para recrudescer no lado do julgamento do ex-presidente. Olhando a regulação da mídia social, que foi uma regulação porferida e decidida pelo Supremo Tribunal Federal, também é difícil ter um recuo. Então, esses pontos não vão são inegociáveis. Então, é por isso que a gente tem que reconhecer que o dia de hoje foi positivo do lado da lista de exceções. Concordo com o Murilo que eu acho que foi por interesses econômicos de empresas americanas, menos um trabalho diplomático que levou a essa lista de exceções, mas temos uma caminhada de escalada do lado político-diplomático, de sanções se esticando a mais ministros supremos, talvez suspensão de vistas. Então, o canal político-diplomático tende a piorar, houve um alívio no lado comercial, mas o impasse permanece. E eu repito, acho que a gente tem que reconhecer, o Brasil está com uma tarifa mais elevada de qualquer outro país. Então, eu acho que o Brasil se destaca e se diferencia porque o presidente Trump se identifica com o drama do ex-presidente Jair Bolsonaro. A política brasileira é o espelho da política americana. É por isso que o presidente Trump levou esse tema mais pessoalmente do que outros países e, portanto, a tarifa ficou mais elevada e temos uma série de outras sanções que podem vir. William, só completar aqui, os economistas foram fazer um cálculo de qual ficou
a tarifa média, o que restou de tarifa média para o Brasil, acima de 30%. É acima da média das outras tarifas todas que o Trump impôs. Então, por mais que tenha havido uma exceção relevante, a tarifa média que sobrou ainda é extremamente elevada.